Por isso, hermanos, Roberto Simões, Satyyoga Contemporâneo, estamos no curso, então, do Hatha Yoga. Estamos no capítulo 2 do Guiranda Samhita, e a gente, então, vai adentrar agora o capítulo de asanas do Guiranda Samhita, né? No tratado sobre asanas, né, diz que, entre aspas, né, há tantos asanas como espécies de animais. Há 80 milhões descritos por Shiva de asana. Mas destes, 80 são considerados importantes, e entre eles, 32 são os mais importantes. E são daqui que eles vão descrever os 32. Deve-se frisar que no meio de tantas descrições, né, de posturas físicas, dos crias que a gente viu exaustivamente aí na aula anterior, dessas relações com a saúde, esse texto não deixa escapar os seus objetivos mais místicos, ocultos, transcendentais, mágicos, né? Se há algo em comum no yoga pré-moderno, medieval, conosco, com a gente, é o cuidado extremo no desenvolvimento de uma presença mental ininterrupta com livre fluir de prana, né? Então, assim, se há algo no qual se coaduna o texto de Patanjali e esses dois textos do período medieval, e o que a gente busca hoje aqui, é a ideia de a busca de uma presença mental ininterrupta com livre fluir de prana, né? Então, como o Kundalini reside em Kanda, lá no períneo, anatomicamente, há sempre descrições e técnicas, né, de estimulação desta região, cujo intento é ativar então a corrente prânica para que então Kundalini ascenda até a base da coluna, até o topo da cabeça, porque esse é o objetivo, né? Então olha só o que ele fala aqui no sutra, no capítulo 2, sutra 7. Siddhasana, sentadinho com a perna cruzada. Mas olha só a descrição. Pressionando o períneo ou ânus e genitais com o calcanhar posicionado contra ele, então você vai sentar com a perna cruzada e o calcanhar vai encostar, vai empurrar o períneo, é um espaço entre o ânus e a uretra ali, vamos pensar, ou as genitais, né? Com o calcanhar posicionado contra ele, descansando o outro tornozelo sobre este ou sobre o pênis, posicionando o queixo no peito, mantendo-se sem movimento, com as índrias, os sentidos, então, sob controle e olhando fixamente entre as sobrancelhas. Este é o chamado Siddhasana, que rompe as portas da libertação, ou moksha, ou kaivalya. Então entenda, cara, Siddhasana, né, vai muito além de uma postura estética, né? Tem intentos energéticos em cada uma delas, né? Então o calcanhar empurrando o períneo, o olhar entre as sobrancelhas para estimular o chakra da clarividência, um controle ali dos sentidos, Jalandhara Bandha, né? Que é essa chave de queixo, é um bandha, é uma contração. Tudo isso para intensificar prana circulando em você, para que essa energia, então, circulando, consiga despertar Kundalini. No Sutra 53 e 54 do Hatha Yoga Pradipika, olha só, Bradrasana, ele descreve esse asana, né? Colocar os tornozelos debaixo do escroto de ambos os lados do períneo. O esquerdo ao lado esquerdo, o direito ao lado direito, e segurar firmemente os pés, ficando quieto. Este é o Bhadrasana, que destrói todas as enfermidades. Os Siddha Yogis, os yogis já que atingiram o Kaivalya, o chamam de Gorakshasana, ou postura de Goraksha. Né? Pelo que a gente lê nos tratados religiosos, né, espirituais do yoga, nos seres humanos há mais de um corpo, né? Então, mais de uma fisiologia. Uma visível, orgânica e de acesso aberto a todos, mesmo aos não iniciados, óbvio, e outra fisiologia sutil, energética, potencialmente acessível apenas aos yogis, né, que se dedicam, né, num processo longo e gradual de ascese e desapego às práticas do yoga e às suas escrituras. Olha só o que ele vai dizer aqui no capítulo que ele vai adentrar sobre os mudras. Então, eu não vou entrar aqui na descrição de mais
asana, não vou ficar descrevendo aqui como um manual, tal asana, faz isso aqui. Você pode ler, né? Eu vou deixar no material de apoio, obviamente, uma das traduções aí do Guiananda Hatha Yoga Pradipika. Olha o que diz aqui no capítulo de Mudras, né? Esse terceiro capítulo do Guiananda Sanhita pode ser interpretado, sem sombra de dúvidas, né, como uma continuidade das posturas anteriores, dos asanas. Os mudras, vocês vão ver que não são posição das mãos. A posição das mãos é um dos tipos de mudras, mas há posições do corpo que são mudras. Então pensa, com o adendo que agora os gestos comportam contrações musculares específicas, bandas, drishtis, posições das mãos, do corpo, tudo isso constitui um mudra, sacou? Então quero dar uma outra conotação para você do mudra. Mudra não é uma posição das mãos, mas é um conjunto de bandas, de asanas, de gestos das mãos, mas tudo isso em conjunto forma, especificamente um conjunto disso, vai formar um mudra X ou Y, as quais permitem então que o praticante de yoga compreenda melhor o caminho então para Kaivalya, para o último grau de Samadhi do yoga por meio da sua fisiologia então energética, sutil. O Guiananda Sanhita descreve 28 mudras que devem ser construídos com dharana, com concentração. Não está preparando para. É tudo ao mesmo tempo agora, brother. Neste capítulo, né, o Guiananda descreve então 5 tipos de dharana, que literalmente significa apertar, manter oprimido, concentrar. O quê? A atenção. Os chamados Patyadharana, que são os Ado ou Prithivdharana, associado ao elemento de terra e ouro com morada no coração. Aí vem toda a simbologia aí mágica deles, né? O Abhasidharana, elemento água e lua com morada na garganta. O Vaishnari ou Agnai Dharana, vinculado ao sol e ao fogo, localizado no umbigo. O Vayu Dharana, o elemento ar. E o Vishura, entre as sobrancelhas. E o Nabu, ou Akshi Dharana, associado ao elemento água do mar. Ou Akasha, que simboliza o espaço ou éter localizado no viso da chakra. Então o Dharana agora ganha uma conotação diferente também. Dharana não é só concentrar, mas ele te dá agora pontos, âncoras de concentração e evolução dentro da sua concentração. Então ele dá no Ishvara, e cada um tem um símbolo, tem um signo diferente para isso. Então nesse capítulo já se diferencia um simples asana de um mudra, na excelência dos seus graus meditativos ou contemplativos, que o yoga então desenvolve na sua constituição fisiológica. Então vem só contigo. O Hatha Yoga Pradipika e o Guiananda Sanhita tá se esmerando para construir um outro corpo em você. O tal do corpo adamantino. Não é um corpo com bíceps grande e forte, mas é um corpo ou corpos energéticos que estão desobstruídos os canais energéticos para que prana flua e aí então Kundalini ascenda. Então, segundo o Yoga Kosha, um dicionário da tradição de Kaivalyadama, né? E também pautado por outros autores, os mudras situam-se entre o asana e o pranayama e são constituídos pela postura e atitude, ou um gesto espiritual ou energético, sempre relacionado a algum aspecto interno do asana. Então já tem uma diferenciação aí. Então temos o asana, temos o pranayama, temos o mudra, que está entre os dois. O mudra é uma combinação de asana e pranayama. Compreende-se ainda o mudra como um aspecto característico da divindade que determinado gesto místico tenta expressar simbolicamente. Ou também uma atitude de corpo e mente em que o yoga avançado adota quando está próximo à experiência espiritual. O mudra também pode significar, literalmente, desfrutar da felicidade ou simplesmente ser feliz, podendo também expressar a postura do corpo, posição particular de mãos e dedos, como comumente a gente conhece, né? Se jogar no Google Mudra, aparece um monte de posição de mão. Ou também estar associado metaforicamente ou simbolicamente com a imagem de grãos tostados, denotando algo que já amadureceu e está pronto para o consumo.
No Hatha Yoga Pradipika ou no Grihana Samhita, né, os mudras possuem um objetivo fisiológico sutil ou energético de estabelecer um equilíbrio entre a consciência e o corpo, o tal do retorno ao estado sátvico. Os mudras estão associados mas estão associados ao pranayama, aos bandhas e dharana. Então, mudra é uma combinação de uma postura, de um gesto específico, com bandas, contrações de locais específicos do seu corpo, com o intento para que prana não saia, tá ligado? Então você fecha os orifícios do seu corpo determinados, tem um marra, mudra, onde você tampa o ouvido, olhar na ponta do nariz, Jalandhara Bandha, que trava de queixo, Mula Bandha, que é do esfíncter, né? Posição das mãos específica, posição do corpo com retenção de ar. Tem todo é uma mecânica, cara. Para quê? Para que prana, então, fervilhe dentro de você e consiga acender Kundalini novamente. Então, tem o Grihana Samhita considera, por exemplo, o Uddiyana o mais importante dos mudras, pois praticado adequadamente leva a Kaivalya, ou dominar a morte. Ele também cita o Jalandhara Bandha, trava de queixo aqui, como aquele que praticado por 6 meses concede ao praticante considerar-se indubitavelmente, entre aspas, um adepto do yoga. Além do Mula Bandha, mais conhecido por os astangueiros aí, que previne o envelhecimento e controla o ar, associado ao chakra básico da raiz morada da energia kundalínica. Dentro dessa fisiologia orgânica, assim que se conhece dos livros ocidentais modernos de biomédicos, da biologia, os mudras são descritos por uma contração consciente dos músculos específicos. Então, se você for associar os mudras, especificamente a anatomia e a fisiologia ocidental, né? Os mudras podem ser descritos como contrações conscientes de músculos específicos, como os esfíncteres anais, o mula, uso diafragma torácico, o dhyana, né? O Dhyana Bandha, solta todo o ar pela boca e suga o abdômen, né? E o diafragma para dentro e para cima, né? O da garganta, que é o Jalandhara. Os dos olhos são os drishtis. Além de posições singulares das mãos, principalmente na dança indiana, isso é intitulado como hasta, que significa literalmente mão em sânscrito. E na prática meditativa budista, de muitas tradições, como no Zazen, tem um mudra cósmico, por exemplo, análogo ao mudra de Shiva do yoga. Então a gente não sabe se o yoga emprestou, mas há uma correlação aí de outras religiões também. Suas funções fisiológicas energéticas, sutis, dentro do contexto religioso do yoga, né, o espiritual, estão na sua força para possibilitar a elevação de prana e estimular esse fluxo de energia do corpo. Deste modo é evidente a ambivalência, né, que a gente tem dos atributos dos mudras, tanto orgânico quanto sutil. Olha o que se diz aqui no capítulo 3, Sutra 4.5. O Mahamudra, ou Mahamudra, como que ele é? Pressionar firmemente o ânus com o calcanhar esquerdo. Estender a perna direita, pegar os pés com as mãos, contraindo a garganta, Jalandhara Bandha, fixar os olhos nas sobrancelhas. É chamado de Mahamudra, essa combinação pelos sábios. E aqui assim no Sutra 8. Quem praticar o Mahamudra pode-se eliminar tuberculose, tosse, obstrução intestinal, distensão do baço, indigestão e febre. E no Sutra 14, 17 ou 18, dependendo da versão, tem o Mahabandha. Deve-se pressionar firmemente a raiz do ânus, ou órgãos genitais, com o tornozelo do pé esquerdo. Depois o sábio deve pressionar esse tornozelo com o pé direito. Então você coloca o esquerdo e ainda faz força com o outro. Contrair o períneo, Mula Bandha, né? E reter a respiração, Kumbhaka, por Jalandhara Bandha. É denominado Mahabandha. Então tem um Mahamudra, tem um Mahabandha. É um grande bandha, Mahamudra, Mahabandha, que previne a decadência e a morte. Por virtude desse bandha, obtém-se o que deseja, realizar o dhyana durante Kumbhaka. É conhecido como Mahaveda, literalmente grande perfuração ou penetração, que dá êxito aos yogis.
Entre os mudras, né, mais importante refira-se, sem dúvida nenhuma, ao Mahamudra, né, o grande mudra, que combina todos esses aspectos de contrações musculares específicas com fins espirituais ou energéticos, né, os bandhas, assim como o pranayama e o kumbhaka. Então é uma combinação disso, que se referem a prender ou sugar prana para cima. Então, qual que é a ideia? É meio que de forma mecânica. Porque se você fizer essa descrição, você percebe que meio que de forma mecânica há uma sucção, é como se estivesse sugando, né? Fazendo algo para sugar, porque quando você prende o ar, sem ar, né? Prende sem ar, solta todo o ar. Pelando da banda, faz toda aquela porra do períneo, que é como se estivesse estimulando mecanicamente, né? Para que estimule então Kundalini ascender pela medula. É esse o rolê todo. Então é como se refere como que se prender o sugar prana para cima com o intuito de levar por pressão mesmo, sei lá, a energia kundalínica, né? Para que socorro é preciso então ter fé inabalável nas escrituras descritas pelos mestres nos textos antigos ensinados pelo seu guru, mas mais ainda, processo longo e gradual, em momentos de solidão, solitude e foco da atenção. Então entenda, nós finalizamos aqui a parte mudras, né? A gente vai entrar em Pratyahara, são 7, né, capítulos aqui, e que descrevem, né, cara, de forma pormenorizada, né, e por isso aqui eu não me detenho na descrição disso, você pode ler isso e até treinar, porque ele é tão detalhado, não precisa ter alguém te explicando muito, sabe, assim. O importante foco isso de novo, né, enfatizo isso novamente, porque as pessoas às vezes esquecem e vão direto para a descrição, né? Para ficar realizando mecanicamente as descrições fisiológicas, né? Anatômicas, como se fosse isso o mais importante, né? Então é como se, fazendo uma comparação, você não fosse iniciado na Umbanda, não soubesse nada da tradição da teologia umbandista, nunca viu um preto velho, não desenvolveu sua mediunidade, fazendo comparação para tentar pensar aqui, né? E aí você do nada lê ou ouve que alguém falou, né? Ou descreveu num papelzinho e você tenta começar a fazer o seu desenvolvimento, né, mediúnico ali. Vai conseguir? Talvez vá. Mas entenda que é muito importante você estar contextualizado em todo o processo, o método, a escola, a filosofia, o contexto onde foi criado aquilo. Então, não é mais fácil para você adentrar ao mundo da Umbanda, do Candomblé, da religião católica, conhecendo as escrituras, conhecendo o contexto onde ele foi inserido? Aí entra o guru. Não que você precise, e não o guru tipo aquele que você toca o seu pé e não sei o quê. Mas alguém que já percorreu esse caminho e te ajude, então, a você percorrer o seu. Qual é a atenção? A atenção é você, ou deste guru, deste cara que vai te indicar, não tentar organizar a sua vida de fora. Ou pelo menos ele fala, olha, essa é a minha perspectiva sobre isso. Quer seguir? Vê se faz bem para você. Mas depende, o teu pai de santo, né? O teu guru, outro, pode ter uma outra perspectiva. E aí é aberto. É o mesmo rolê aqui. Quer fazer de forma de autodidata? Faz. Mas, cara, se você tiver alguém para te auxiliar em percorrer estes textos, trocar uma bola, trocar uma ideia, é sempre muito mais bem-vindo e bem-fazejo. Espero ter contribuído com algo. Vamos continuar. Esse Guerreiro da Sanhita é um texto mais denso. A gente vai avançando devagarzinho. Forte abraço, muito obrigado.